Então, pessoal, a escala é uma razão especial e é tranquila porque ela tem uma fórmula. Ela é basicamente isso aqui, ó. O que é uma escala? O tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Dando continuidade, a gente vai ver agora 3 exemplos de como a gente pode usar a escala, de aplicar a escala para resolver problemas. Então, lembre desse detalhe. Escala é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Exemplo 1. Qual a escala utilizada para representar uma casa de 20 metros de comprimento em um desenho de no máximo 20 centímetros? A fórmula diz o quê? Escala, desenho dividido pelo real, né? Vai ser comum nos problemas de escala vocês se depararem com essa situação aqui, ó. Tamanho da casa, 20 metros. Para representar uma folha de no máximo 20 centímetros. Isso aqui, ó, trava a resolução da nossa questão, porque nós não podemos ter essas unidades de medidas diferentes, tem que ser iguais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar alguém. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o tamanho do desenho que eu quero, 20 centímetros. Se eu vou usar 20 centímetros como referência, eu tenho que pegar esse 20 metros e transformar em centímetros. E como é que eu transformo 20 metros em centímetro? Você tem que lembrar, ter aquela tabelinha, né, de conversões de medidas na mente. Mas eu vou colocar aqui, ó, o que é que vocês vão usar. Pensa nisso aqui. Você tem metro, decímetro, centímetro e milímetro. Mas só centímetro já resolve. Então, veja só. Se você está em metro e você quer transformar em centímetro, você vai andar quantas casas? 2 casas. Isso significa, se você tem 20 metros, a vírgula está aqui, ó. Veja só. A vírgula do 20 está aqui. Ela vai ter que andar 2 casas para a sua direita. Né? Nós temos, ó, metro, decímetro, centímetro. Se aqui é 20 metros, a gente anda 2 casas até chegar em centímetro. Como eu não tenho 2 casas para cá, eu acrescento 0. E agora nós temos centímetros e centímetro e centímetro. Agora sim dá para a gente trabalhar. Corta esse 0 com esse 0. Simplifica isso aqui, ó. Vou dividir 200 e o 2. Vou dividir os 2 por 2, ó. Aqui dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 200 dividido por 2 dá 100. A escala 1 para 100. A gente pode representar assim também, ó. 1 para 100. Significa o seguinte, que cada 1 centímetro no papel representa 100 centímetros no tamanho real. Então, questão 2 a gente vai responder aqui, exemplo 3 a gente vai responder aqui. Uma medida real de 5 metros foi representada no papel com 2 centímetros. Qual a escala utilizada? Viram o que eu acabei de falar para vocês? Vai ser muito comum isso aqui, ó. Então, como é que a gente vai fazer essa divisão? Escala é o tamanho do desenho. No desenho é 2 centímetros. Então, vamos lá. Escala é 2 centímetros dividido pelo tamanho do papel. No papel é 5 metros. Só que a gente não vai colocar 5 metros. 5 metros tem que ser transformado em centímetro. Vou ter que acrescentar 2 casas para a minha direita. A vírgula anda para cá. Só que eu não tenho lugar para botar essa vírgula, eu saio acrescentando 0. Pronto. A escala está 2 para 500. Só que aí, aqui dá para simplificar. Dá para eu dividir todo mundo aqui por 2. Dá para eu dividir por 2, dá para eu dividir por 2. E aí nós temos 2 dividido por 2 dá 1. E 500 dividido por 2 dá 250. Como é que a gente representa a nossa escala? Resposta, a escala é 1 para 250. Significa o quê? Que cada 1 centímetro no papel representa 250 centímetros no tamanho real, ou seja, 2,5 metros. E agora a gente vai para a terceira questão. Terceira questão, muito simples, exemplo para finalizar a nossa aula. A aula hoje é curta, mas é objetiva. Qual a medida real que corresponde à medida de 8 centímetros no mapa que utilizou a escala de 1 para 5.000? Perceberam a diferença dessa questão? Ela já deu a escala e ela disse o seguinte, foi usada essa escala. E no papel o desenho tinha 8 centímetros. Baseado nessas informações, qual era o tamanho real do que foi medido? Seja um terreno, seja o que for. Qual era o tamanho real dele? Interessante que nas outras questões a gente saía das informações para chegar no resultado. Nessa questão a gente vai sair do resultado para chegar na informação.
Pensando comigo o seguinte, ó. Então vamos responder aqui. Escala é igual tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Só que essa questão já dá a escala. Então a gente só vai colocar ela aqui, ó. 1 para 5.000. Agora, olha o artifício e a maneira prática que a gente vai usar para resolver essa questão. Ele está dizendo que usou essa escala e que o objeto que foi representado por essa escala aqui tinha 8 centímetros no papel. E quanto é que ele tinha no tamanho real? Se ele tinha 8 centímetros no papel, eu posso pegar isso aqui e multiplicar por 8. 1 centímetro, isso aqui não é o tamanho do desenho no papel? Pronto, isso aqui é quando a escala já está pronta. Mas e quando ele tem 8 centímetros? É simples, eu multiplico ele por 8. Só que aí você tem que entender o seguinte, se você multiplica em cima por 8, você tem que multiplicar por 8. E pode, professor, fazer isso? Não só pode, como deve. Porque é o seguinte, se eu pude dividir por 8 para chegar nesse 1, eu posso fazer o caminho inverso. Eu posso multiplicar pelo 8 para saber qual eram as medidas originais. Entenderam? Tá? Então vamos lá. Então, 8 vezes 1, 8. 8 vezes 5 dá 40. E aí eu boto os 3 zeros. Veja só. A questão, ela já tinha lhe dado a escala, 1 para 5.000. O que ela queria, na verdade, era isso aqui, ó. Por que eu estou dizendo que era isso aqui? Olha qual foi a pergunta. Qual a medida real? E na fórmula, onde é que fica a medida real? No consequente. Aqui, ó. Acabamos de encontrar a medida real. A medida real é 40.000 o quê? Lembra? Isso aqui está nas mesmas unidades. Se aqui é centímetro, aqui é centímetro também. Está respondido? Depende. Depende muito das alternativas da questão. Às vezes você está fazendo a prova e lá na alternativa está 40.000 centímetros. Está respondido. Mas e se na questão a alternativa estiver transformada? Aí você tem que transformar também. E olha que coisa interessante aconteceu aqui. Na maioria dos casos, a gente saía de metros para centímetros. Nesse caso aqui, a gente vai ter que ir de centímetros para metros. Ou seja, se de metros para centímetros a vírgula anda 2 casas para a direita, de centímetros para metro, a vírgula vai voltar essas 2 casas. Onde é que está a vírgula aqui? Ela está aqui, ó, no final. Ela vai voltar 2 casas. 1, 2. Ou seja, resposta igual a 400 metros e está resolvido. A gente se vê no próximo vídeo.